O homem se contorcia de dor numa torturante agonia. A dor que ele sentia não era física, mas bem que ele gostaria que fosse, pois já havia tratado deste tipo de dor antes, e sabia que poderia não encontrar alívio com os bálsamos, ou até mesmo bebendo algum remédio. Esta dor exigia algo maior, muito maior, para sua cura. Era uma agonia espiritual, uma escuridão na alma de uma pessoa que caíra, suspensa em um filamento frágil acima da cratera de dentes do inferno. A dor estava na vergonha, na devastação, na ruína da humilhação pessoal, na exposição pública de um pecado secreto. Este homem fora um herói, uma celebridade nacional, um guerreiro notável, chefe de Estado, poeta, músico, líder espiritual. Durante sua vida foi objeto de músicas populares que celebravam suas proezas. Ele foi repentinamente elevado à fama nacional, quando defendeu sua nação matando o inimigo, seu povo, com uma simples funda e uma pedra. Se tornou um súdito leal de seu rei, até mesmo quando este o procurou matá-lo. Este homem era Davi, o segundo rei de Israel. Seu reinado introduziu a era de ouro de Israel, estendendo suas fronteiras a lugares sem precedentes. Durante seu reinado, esta diminuta nação, do tamanho aproximado da metade do estado do Rio de Janeiro, se tornou a maior potência mundial de sua época. Situada na região que liga a África com a Ásia e a Europa, em seu território haviam rotas comerciais internacionais. Israel estava posicionada em um importante local de estratégia geopolítica. A grandeza de Davi foi muito além da política e da cultura. Ele foi um líder espiritual muito bem conhecido, um homem segundo o coração de Deus, até que caiu neste monstruoso pecado, uma verdadeira calamidade para a nação inteira, bem como para ele e sua família. Apesar de sua força espiritual, Davi estava obscurecido pelo mal em seu próprio coração, até o dia em que foi confrontado pelo profeta Natã, que o despertou a respeito de sua culpa. Podemos ler este relato em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 7. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar de suas ovelhas e do seu gado para avisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. Com esta denúncia, Davi ficou extremamente triste ao ser desmascarado. No versículo 13 lemos: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Com esta incrível queda da graça e da obediência, Davi estava abatido pela convicção do pecado por meio do Espírito Santo. Seu arrependimento foi tão profundo quanto o tamanho de sua queda. Seu remorso foi muito além de um medo superficial da punição, de um arrependimento autêntico. Foi um espírito marcado por um coração que ofendeu a Deus. Com sua atitude contrita, Davi redigiu uma oração conhecida por nós como Salmo 51. Neste salmo, todos os elementos de um verdadeiro arrependimento são encontrados.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprazes em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Há uma longa estrada entre o Salmo 1 e o Salmo 51. Esta jornada não é medida pelas páginas do livro de Salmos, nem pelos anos da experiência pessoal, mas trilhado entre a obediência e a desobediência, um caminho bem trilhado por todos os cristãos. No Salmo 1 lemos: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Até uma parte de sua vida, Davi poderia ser descrito como um homem que encarnou as palavras deste salmo. Um homem como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele meditava na palavra de Deus dia e noite. Em sua excitação, a força espiritual de Davi foi perdida. Em algum instante de sua vida, sua atenção se desviou da palavra de Deus por uma mulher, Batseba. Como resultado disso, ele se tornou como a palha que o vento dispersa. Em sua queda, Davi perdeu não somente sua integridade, perdeu também a alegria. No Salmo 51, Davi suplica a Deus que o limpe de seu pecado, clamando: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação. Embora o pecado traga muito prazer, ele nunca traz alegria. Se entendêssemos essa diferença, poderíamos evitar as armadilhas que seduzem o crente. Em seu lamento, Davi ansiava por experimentar novamente a alegria de sua salvação. Um momento de imensa alegria em minha vida foi a minha conversão a Cristo. Um momento definido da minha vida. Tudo neste mundo perder o seu valor ao ser comparado com este momento. Há um testemunho que já ouvi várias vezes do meu amigo John West, um pastor e evangelista britânico. Ele me contou que na noite em que ele se converteu em Liverpool, Inglaterra, disse que simplesmente voltou correndo para casa, pulando os hidrantes ao longo do caminho. Já a minha esposa, Vesta, ficou acordada durante toda a noite, após sua conversão, se beliscando e perguntando: isso realmente aconteceu? Convencida deste fato, ela voltou novamente a dormir. Como um novo convertido, eu estava apaixonado pelas Escrituras. Queria passar quase o tempo todo lendo a Bíblia.
No meu primeiro semestre na faculdade, fiz uma lista com meus propósitos para aquele período. Não era uma lista de conquistas acadêmicas, mas dos estudantes preocupados com as conquistas acadêmicas. Eu dei prioridade a duas coisas: esportes e leitura da Bíblia. Todo o resto deixei para segundo plano. A prioridade na leitura da Bíblia me protegeu de ser reprovado na escola. Durante os meses iniciais de minha vida cristã, era muito inconstante e meus sentimentos oscilavam demais, entre alturas espirituais, vales e tenebrosos. Então procurei um pastor, pois precisava de ajuda. Ele me explicou que a montanha russa espiritual era algo comum nos novos convertidos, e à medida que eu amadurecesse em minha fé, meus altos e baixos iriam se estabilizar. Ele também me aconselhou a olhar para a Bíblia e não para os meus sentimentos como base de minha fé cristã. Até aquele momento, eu nunca havia recebido um conselho tão sábio.